meses, né, fizemos as transmissões daqui da igreja em determinado momento, e a gente fazia só para as câmeras, para olhar para aquele que estava em casa. Aí hoje poder ver você aqui é muito bom, ver nossos visitantes também aqui conosco, receba a nossa gratidão, sejam muito bem-vindos. Também você que está em casa e que convidou alguém para participar conosco, receba também a nossa gratidão. E que a doce paz de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o amor poderoso, glorioso do Deus maravilhoso, seja com o seu coração. E que o Espírito Santo se encarregue de continuar ministrando no nosso coração a sua palavra. Muito bem, vamos lá para o nosso texto, para a nossa meditação. Eu quero desejar a você que está em casa um culto muito interativo. Você em família, abra a sua Bíblia e participe. Creio que você já cantou conosco, já adorou conosco, já orou conosco, mas eu quero que você também abra a sua Bíblia e participe. Daí onde você está, cultuando o Senhor conosco. E todos aqui, abram comigo a Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 15 a 22. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 15 a 22. Hoje eu quero tratar do tema Minha Vida na Vida de Jesus. Minha vida na vida de Jesus. Assim está escrito, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 15 a 22. Com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, também tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Vamos falar com Deus mais uma vez? Santíssimo Deus, esta é a palavra do Senhor, e clamamos para que venhas ao nosso socorro, ou em nosso socorro, a nossa ignorância, a nossa limitação, e que a vida da palavra seja colocada em nossa mente e coração, para uma transformação operada pelo teu próprio Espírito, em nome de Jesus. Amém. Minha vida na vida de Jesus. O que nós estamos aqui, o texto que acabamos de ler, ele diz respeito a uma defesa do apóstolo Paulo diante de alguns acontecimentos. Algumas dificuldades de relacionamento, não da parte do apóstolo, mas da parte de alguns da igreja de Corinto. Nós sabemos pelos estudos que temos das cartas paulinas, a carta aos Coríntios realmente mostra que a igreja de Corinto era, sim, uma das igrejas mais difíceis de se relacionar. A igreja de Corinto era uma igreja que sempre manifestava de maneira mais intensa do que as outras o orgulho, a altivez, as contendas. E aqui não é diferente.
O que estava acontecendo é que o apóstolo Paulo, ele tinha falado para os irmãos de Corinto, na primeira epístola, que ele iria primeiro para Corinto, ou melhor, ele iria no capítulo 16, versículo 5, irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia. Então, primeiro Macedônia, para depois percorrer Macedônia, descer até Corinto, estar em Corinto, versículos 5 e 6. E bem pode ser que convosco me demore o mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Mas, de repente, por razões teológicas, divinas, de iluminação, de instrução do Espírito Santo, ele altera, e é neste contexto que ele vai dizer: resolvi primeiro encontrar-me convosco. Então ele muda a sua agenda, e quando ele muda a agenda, levantam alguns crentes da igreja e começam a questionar a sua palavra, dizendo que Paulo não tem palavra, porque ele fala uma coisa, ele escreve uma coisa e depois faz outra. E ele escreve, então, este final do capítulo 1 para ministrar a sua defesa e apontar para aqueles irmãos que o que ele estava fazendo não era porque ele não tinha palavra, mas tinha uma razão de ser. E ele vai fundamentar tudo isso, mostrando e apontando dentro dos seus argumentos que o que ele estava fazendo e a vida dele não era uma vida comum, uma vida como ele vivia antes da conversão, mas era totalmente submetida à vida de Cristo nos propósitos dos céus. E quando nós vemos aqui algumas lições, nós podemos destacar dentro do propósito que ele estabelece, e ele estabelece aqui como um diálogo, ou melhor, como uma escrita ao povo de Corinto. Ele vai ministrando a sua defesa de maneira espetacular. E a primeira coisa que ele vai afirmar é que a vida do cristão tem um padrão divino. O cristão não vive mais por si só, por as suas vontades, mas ele vive sob a ordenança de Deus. Por isso, então, os versículos 15 em diante, ele vai dizer assim: com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesses o segundo benefício. Ele tinha falado do primeiro. E por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isso, terei porventura agido com leviandade, com insensatez, sem juízo? Será que eu estou assim, falo uma coisa e faço outra, escrevo uma coisa e cumpro outra? Ele está fazendo uma pergunta para que os coríntios possam refletir. Então a primeira pergunta é: estaria eu, neste caso, agindo com leviandade? A segunda pergunta: ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente um sim e um não? Na verdade, essas duas perguntas, mais precisamente na língua original, é uma pergunta que já requer uma resposta, ela induz uma resposta negativa. Seria como você fazer alguma coisa, um acidente dentro da sua casa com o seu filho, por exemplo, e aí depois você pergunta: você acha que eu gostaria de machucar o meu filho? A resposta é óbvia: não. O que ele está fazendo também aqui é levando e conduzindo os coríntios a pensar que Paulo, de forma alguma, agiria com insensatez, com leviandade, e Paulo de forma alguma não seria aquele homem que teria palavra. Ele está dizendo: sim, eu tenho palavra, sim, eu ajo com bom senso, eu não ajo com leviandade. E aí ele vai agora para o versículo 18, antes: como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, é sim ou não. Porque o padrão da vida de Paulo não é o padrão deste mundo. O padrão da vida de Paulo é a fidelidade de Deus. Ele chama para ser o seu padrão de vida aquilo que é estabelecido pelo Senhor.
Então, o padrão dele não é um padrão segundo a sua vontade. Tanto é que no livro de Atos, por algum momento, ele fala assim, eu pensei em ir para a cidade tal, mas o Espírito Santo me convenceu, me proibiu e me mandou para outro lugar. A vida dele era direcionada pelo Espírito Santo do Senhor, mas a sua palavra era firme, ele não mentia, ele não tinha duas palavras. Então, o que ele chamou para dentro dessa conversa foi o padrão divino de vida e de responsabilidade. Quando nós vemos a nossa conduta, muitas vezes nós temos agido de forma incoerente. E eu vou aplicar isso ao que nós anunciamos ser. Você que está me assistindo agora, você pode pensar nisso. Quantas vezes nós dizemos e chamamos o Senhor Jesus de nosso Senhor, mas nós não nos submetemos às suas ordenanças? Quantas vezes nós não cumprimos com os nossos compromissos? Eu tenho muita dificuldade de me relacionar na nossa cultura, porque também tenho muitas falhas, mas se tem uma coisa que eu gosto muito é da pontualidade. Eu não gosto de, vamos marcar para 7, para 7h30, vamos marcar para 7 para começar 7h30. Vamos marcar um horário tal para chegar na... Eu não gosto disso. E nesse contexto, quando somos convidados para alguma festinha, nós temos sérios problemas, porque a pessoa diz o seguinte, a festa será às 20 horas, mas sempre começa às 21, e 20 horas eu estou lá. E fico meio sozinho lá, Damares e eu ficamos meio sozinhos lá. Nessas pequenas coisas, nós precisamos ter palavra. Paulo está dizendo que o cristão não vive segundo o padrão deste mundo. Todo mundo atrasa, então eu atraso também. Todo mundo não faz, então eu não faço também. Todo mundo quebra a regra, então eu quebro a regra também. Não, nós temos um padrão de vida. E o nosso padrão de vida é um padrão divino, é celestial. E ele diz, assim como Deus é fiel, a minha palavra também é verdadeira. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está me assistindo agora, neste momento, a nossa vida, o padrão da nossa vida também tem que ser o Senhor. E nós temos sim que ter esta intimidade, temor e tremor, mas a autoridade de dizer assim, eu procuro viver segundo o padrão de Deus para a minha vida. Não interessa o que vai acontecer, mas nós precisamos obedecer à lei do Senhor, à ordenança do Senhor, o direcionamento do Senhor. Ele é o padrão da nossa vida. Por isso o tema, minha vida na vida de Jesus. A segunda afirmação que nós encontramos aqui está nos versículos 19 e 20, que aquele a quem Paulo chama para o padrão de vida, ele tem a demonstração de cumprimento de todas as suas promessas. Ele não falha em nenhuma. Olha só o que dizem os versículos 19 e 20. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, e isto é por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Mas sempre nele houve sim, houve uma positividade de tudo aquilo que foi falado. Olha só o versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo que nenhuma das promessas de Deus ficará sem cumprimento. Nenhuma das promessas de Deus cairá por terra. Mas nós precisamos entender uma coisa, promessa de Deus e não de profetada. Promessa de Deus e não palavra de homens. Porque tem muitos homens levantando e falando em nome de Deus aquilo que Deus não falou, prometendo em nome de Deus aquilo que Deus não prometeu. Tem um cântico já mais antigo, né? E lembro-me que um dia o pessoal que canta aqui me procurou para saber se deveria cantar. E neste cântico, embora tenha muita coisa bonita, mas é para a família, e tem determinado momento ele fala assim, mãe, o teu filho vai voltar. E aí a minha pergunta é, você garante?
Se Deus falou para uma pessoa, você vai soltar isso para todo mundo? Então todos os filhos, todas as mães que ouvirem esta profecia, acontecerá? Não, porque é profecia de homem, não é promessa de Deus. Deus não prometeu para todas as mães que os filhos estão desviados, que o filho vai voltar. Então nós precisamos entender que as promessas de Deus, aquilo que o Senhor determinou, isto acontecerá. Não aquilo que eu falo que Deus prometeu. Veja bem, aqui e a palavra, o evangelho, ele não está preso a coisas daqui e da agora. Ele não está preso à saúde. Ele não está preso a finanças. Ele não está preso a bem-estar material. Mas tudo que diz respeito ao evangelho está relacionado à vida eterna. São os benefícios prometidos em Cristo. Olha só o que ele diz no 19. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado, Deus prometeu, Deus cumpriu. E todo aquele que vai a Jesus recebe o cumprimento desta promessa. Eu não sei o porquê, vou repetir isso muitas vezes aqui com os irmãos e com você que está em casa também vai me ouvir muitas vezes isto. Nós nos alegramos muito mais pela cura de uma pessoa que está com câncer do que de uma pessoa se converte. Nós nos preocupamos muito mais com um amigo que está com enfermidade do que com um amigo que está nas trevas. Nós oramos muito mais por alguém que está doente do que por alguém que está no mundo. Nós valorizamos mais uma cura física do que uma conversão, uma libertação das trevas. Deveria ser o contrário. É isto que a Bíblia diz, é isto que o Evangelho diz. O Evangelho não está aqui para enriquecer pessoas, o Evangelho não está aqui para nos dar uma vida sem enfermidade, o Evangelho não está aqui para nos aliviar as tribulações, o Evangelho está aqui para dizer para você e para mim, vocês são pecadores, Jesus é a solução, é a salvação, Ele é o Evangelho, é salvação eterna, é vida eterna e não coisas daqui e agora. As coisas daqui e agora são bônus de Deus para a sua vida. Se Ele quer te dar dinheiro, Ele vai te dar dinheiro. Se Ele quer te dar saúde, Ele vai te dar saúde. Mas Ele vai tratar-nos sempre para que sejamos parecidos com Jesus, aproximados mais de Jesus. É isto, a promessa de Deus diz respeito, todo aquele que vai a Jesus, este Ele o recebe, e aquele que o recebe de forma alguma, a quem Ele recebe de forma alguma, se perderá. Porque eu só posso ir com o coração quebrantado diante do Senhor, à medida que o Deus, o Pai, me dá a Jesus. E Jesus me recebe, e me recebe para nunca mais me jogar fora. Esta é a promessa de Jesus em João capítulo 6. Deus cumpre. Então aquele a quem Paulo chama como padrão, que todo crente tem que colocar a sua vida, este a quem lidera o padrão de vida cristão, este tem um exemplo de ser fiel e cumprir todas as suas promessas. Mas também nós temos, nos versículos 21 e 22, o apóstolo citando que aquele que é fiel, é Ele que nos faz este padrão. Ele disse primeiro que, veja bem, o padrão daquele que está em Jesus, padrão da vida cristã, é um padrão divino. Depois ele diz, este que é o padrão, ele cumpre todas as suas promessas. Versículos 19 e 20. Agora, no versículos 21 e 22, ele vai dizer que aquele que está em Jesus, ele é formado neste padrão pelo próprio Deus. Presta atenção agora, porque aqui tem riquezas de termos para a nossa vida. Aí ele vai dizer, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo. Primeira coisa, esse confirma convosco em Cristo é aquele que nos garante, tem um sentido legal. E o sentido aqui é uma confirmação indestrutível. O termo original é uma garantia legal que ninguém mais pode tirar a posse daquele a quem foi dado.
Seria mais ou menos o seguinte: alguém faz um testamento e legalmente registra, e no momento adequado apresenta-se aquele testamento, e aquele que está inserido no testamento tem todos os direitos, e ninguém pode lhe tirar o direito. O que está dizendo Paulo aqui, prestem muita atenção nesse termo, aquele que nos confirma convosco, ou seja, Paulo, Timóteo, Silas, junto com os coríntios, aquele que faz isso é o próprio Deus. É Deus que nos confirma, é Deus que nos garante, é Deus que valida a nossa postura diante da lei, na declaração da justificação. Mas tem mais aqui, não só Deus garante, mas vai dizer também, olha só, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu. O termo ungiu aqui, ele reporta ao comissionamento do Antigo Testamento, quando os reis ou os profetas eram ungidos, eles eram separados para uma função. Eles eram também, dentro dessa separação, comissionados e autorizados. Então, o rei a ser rei, o sacerdote a ser sacerdote, no caso de Arão, e também os profetas a serem profetas. Esta palavra ungiu aqui significa que em Cristo, todo aquele que está em Jesus, ele recebe a unção de Deus, ele é separado, comissionado pelo próprio Deus para ter essa conduta cujo padrão é celestial, não é terreal, não é do mundo, não é desse século. Você que está em casa também, se você crê em Jesus, você foi confirmado, não porque você um dia olhou e disse, eu preciso ser crente também, mas é porque o próprio Deus realizou isso na sua vida. Não apenas lhe sustenta nisso, mas Ele também lhe ungiu, lhe separou, lhe fez santo para isto. Preste atenção, irmãos, isso é muito especial. Sabe de uma coisa? Deus olhou para mim e disse, você é o pior dos piores, mas eu quero obrar o seu coração e quero separá-lo para a minha glória. É isso que Deus fez com o seu povo. Daí então, desculpe desapontar talvez aí muitos pastores que se aproveitam desse termo, aí então acabou aquela linha do não toqueis no ungido do Senhor, como se o pastor tivesse autoridade sobre todas as coisas. Vocês, como servos do Senhor, são também ungidos do Senhor, então são separados do Senhor. Vocês também no Senhor são criados no Senhor, novas criaturas, são sim sacerdotes, sacerdotisas em Cristo. Ele é o sumo sacerdote e nós somos sacerdotes em Cristo, todos nós. Somos ungidos, todos nós. Agora não é mais a unção de um profeta, não é mais a unção de um rei, não é mais a unção de um sacerdote, mas agora todo aquele que está em Cristo recebe a unção, a separação, a santificação, e você agora é alguém não só comissionado, mas autorizado a anunciar a grandeza do reino de Deus. Então Ele garante-nos em Cristo e Ele nos ungiu. É Deus que fez isso. Versículo 22, ele vai dizer que também nos selou. O selo, ele tem a característica aqui de identificar alguém como propriedade de alguém. Uma vez que o Espírito do Senhor me selou, uma vez que Deus me selou, Ele está dizendo que este aqui agora é meu, é minha propriedade. É uma ação soberana do Senhor para fazer de você um filho adotivo, reconciliado, propriedade dEle. Daí então, irmãos, não adianta você ficar justificando o seu pecado em cima de Satanás.
Pare de culpar Satanás pelos seus pecados, porque se você é filho de Deus, se você já foi selado pelo Espírito Santo, já foi ungido, está confirmado em Jesus, significa que você não é mais escravo do pecado, você é propriedade de Deus, então o seu pecado é responsabilidade só sua e não mais do inimigo. Gálatas capítulo 1, versículo 4, na saudação, o apóstolo Paulo vai dizer, graças a Deus Pai e a Jesus Cristo, que nos desarraigou deste mundo perverso, arrancou a nossa raiz. Nós não somos mais propriedades de Satanás, não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos deste mundo, mas somos propriedade do Senhor. Olha a riqueza disso, irmão. Olha a riqueza disso. E tudo isso é sempre uma ação de Deus. Deus ativamente agindo e nós passivamente recebendo. É isso que está acontecendo. Ele está dizendo, aquele que tem um padrão que o crente vive, ele condiciona o crente quando ele garante em Jesus Cristo, quando ele ungiu para essa finalidade, então comissionando, autorizando, e quando ele selou como sua propriedade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quantas vezes nós temos agido como filhos rebeldes diante de Deus? Às vezes até achamos que o nosso filho é muito rebelde, mas nós somos piores para com Deus do que o nosso filho é para conosco. Agimos com rebeldia, sendo propriedade dele. E é um privilégio ser propriedade do Senhor. É um privilégio pertencer ao Senhor como um filho amado, escolhido antes da fundação do mundo, trazido, garantido, ungido e selado pelo próprio Deus. Esse selo, ele revela então que nós pertencemos ao Senhor. E ele ainda continua dizendo, e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O penhor do Espírito em nosso coração. Sabe o que significa isso? É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, o Senhor já pagou a entrada, a primeira parcela, o calção, ele já deu um dinheiro de garantia para que depois, então, ele resgate isso. E o dinheiro que ele pagou não foi só uma entrada, o dinheiro que ele adiantou foi o próprio Espírito morando no meu e no seu coração. Isso ele diz também aos Efésios, olha só, capítulo 1, versículo 14, 13, dizendo assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Aqui a garantia, a segurança, o que garante a minha salvação, a consumação da minha salvação, é a presença do Deus Espírito na minha vida, no meu coração. Não é só um pagamento de uma dívida, mas é também uma garantia daquele que tem toda a autoridade habitando o nosso coração, e isto ao mesmo tempo que enche o nosso coração de alegria, de saber que esse Deus soberano, maravilhoso, gracioso, que é imensurável, que não cabe no universo, pois Ele é o autor do universo, que não cabe na nossa imagem de formá-lo em uma estátua, seja ela de barro ou seja ela de ouro, seja ela pequena ou seja ela gigantesca. Um Deus que não se prende à imagem da criação. Um Deus que está todo aqui e agora e que está todo lá agora, no outro lado do mundo. Um Deus que está lendo e vendo o seu coração neste momento, aquilo que você está pensando, aquilo que você está agora meditando. Um Deus que sabe o que você vai pensar, se você pensar daqui a pouco. Um Deus que está em todo lugar, como diz, para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Esse Deus que não tem como você enquadrá-lo na sua mente, você não pode orar e colocar Deus numa imagem na sua mente. Pois esse Deus tão grande,
tão poderoso, diz o profeta Isaías, ele chama as estrelas cada uma pelo seu nome, e nenhuma delas foge dele. Ele tem toda a água na concha da sua mão. Ele olha para as nações e vê como pingos ou pó de poeira. E ainda, na língua hebraica, tem um termo que não tem no português, e aí a tradução foi menos do que nada. Essa foi a tradução que acharam. Ele olha para as nações e as vê como menos do que nada. Tal é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que Jó disse, nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Um Deus que levantou Nabucodonosor, derrubou Nabucodonosor, humilhou Nabucodonosor, revelou a sua glória em Nabucodonosor. Um Deus que fez o mar abrir, um Deus que tirou a água da rocha, um Deus que adoçou uma água amarga, um Deus que tirou o veneno na panela, que ressuscitou vidas, que cumpriu a sua promessa enviando o Senhor Jesus, morrendo na cruz, o seu Filho, e depois o ressuscitou e o glorificou. Um Deus que fez você nascer, embora tendo seus pais projetaram o seu nascimento ou não. Um Deus que sabe tudo isso, Ele habita todo no seu coração, se você assim o crer. Este é o Deus grandioso, esse é o Deus poderoso, esse é o Deus maravilhoso, na pessoa do Espírito Santo, Ele é a garantia. E aí quando você está lá e de repente pensou alguma coisa má, aí você fala, tive um peso de consciência. Não, crente não tem peso de consciência, crente tem o Espírito Santo avisando, falando que isso não é normal para você, que isso não é normal para mim, porque nós fomos selados, ungidos, confirmados pelo próprio Deus para ser dele, para ter um padrão divino de vida. O Espírito Santo habita tudo no nosso coração. Agora isso também, ainda que me dê muita alegria, sabe? Ainda que me emociona, mas também dá muito temor. Porque o próprio Deus, usando o apóstolo Paulo, esse mesmo apóstolo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, ele diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. Se nós que somos acostumados com coisas sujas do dia a dia, gostamos da nossa casa limpa, imagine o sentimento do Espírito Santo quando eu peco contra os mandamentos do meu Deus. Você que está em casa agora, imagina isso. Quando você pensa, fala ou faz coisas contrárias aos mandamentos do Senhor, como o Espírito Santo chora, como ele fica triste. E a ordem é não entristeçais o Espírito Santo do Senhor, no qual fosse selados para o dia da redenção. Como filhos de Deus, deveríamos viver muito mais para a glória de Deus, com muito mais alegria, com muito mais fidelidade. Não importa, este mundo não tem posse sobre nós, nós não somos daqui, não precisa ficar querendo copiar este mundo, não precisa seguir as normas deste mundo, nós não pertencemos a este mundo, deixa para aqueles que são do mundo. Deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Mas você e eu somos chamados a ter um padrão de vida de Jesus, a nossa vida na vida de Jesus. A nossa palavra tem que ser uma palavra firme, sim ou não, e acabou. Eu não preciso ficar jurando, assinando. A minha palavra tem que ser verdadeira, independentemente de papel. Porque o meu padrão não é aquilo que os outros fazem no dia a dia. Ah, mas todo mundo faz. Todo mundo não é o meu Deus. Porque o meu Deus é fiel. E como o meu Deus é fiel, a minha palavra tem que ser fiel. Este que é o meu padrão, ele cumpre cabalmente todas as suas promessas. Ah, pastor, mas tinha uma promessa para mim e não cumpriu. Se não cumpriu, ou porque não chegou o tempo, ou porque quem lhe falou não falou de Deus. Saiba disto. E é Ele que me habilita
a viver este padrão de vida, quando Ele não apenas me garante em Jesus, como Ele me unge para Ele, como Ele me sela para Ele, como Ele coloca o seu Espírito no meu coração como garantia de que Jesus voltará. Lembro-me que certa feita, e aí eu vou repetir a palavra de hoje de manhã, né? Falo como um homem, ou seja, contar apenas uma ilustração tão ínfima diante de uma verdade tão grande, né? Eu fui abastecer, e quando abasteci meu carro, aqui bem próximo, morando aqui em Nova Brasília ainda, quando abasteci meu carro, que eu fui pegar o meu cartão, não estava no bolso. E aí o que eu faço? Já tinha abastecido. Eu não tinha intimidade com o dono do posto. Eu disse para ele o seguinte: olha, eu posso deixar com você o meu documento pessoal, meu CPF. Eu vou em casa para pegar o dinheiro para pagar. Porque ele sabe que ninguém vai ser capaz de deixar um dinheiro, ou um documento, para deixar de pagar aí R$80, R$100, que era na época. Aquele documento era a garantia de que eu iria voltar. Embora ele disse: não, vai lá, busca o dinheiro, precisa do documento aqui não. Mas a proposta era essa: fica com o meu documento que eu vou lá e volto. O documento é a garantia. A garantia de que aquele que está em Jesus será então consumado na salvação é o Espírito Santo na sua vida. Será que você tem vivido a vida de Jesus? Será que você tem vivido para Deus? Será que aquilo que você tem feito e como você tem feito revela realmente que você tem uma vida condizente com aquilo que o Senhor promete fazer ou exige que se faça? Será que o seu comportamento tem sido acompanhando este mundo ou seguindo o Senhor, ainda que surjam problemas? Ainda que sofra, ainda que não seja do meu jeito, a Bíblia nos diz que o Evangelho não é aquilo que eu acho, é aquilo que Deus determina. Por isso, coloque a sua vida na vida de Jesus, para que todos olhem para você e vejam Jesus. E Deus seja glorificado. Vamos colocar em pé. Senhor Deus, agradecemos-te muito, Pai, porque somos iguais a todos os seres humanos. Nós somos iguais, ó Pai, na nossa queda, nós somos iguais na nossa carnalidade, nós somos iguais nos nossos desejos malignos, nós somos iguais nos propósitos, ó Pai, ao errar e de errar o alvo. Nós somos iguais quando odiávamos o Senhor, nós éramos iguais quando nós éramos pecadores sem arrependimento. E o merecimento tanto deles que estão lá ainda com o nosso não passa da perdição, da condenação eterna. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque pela graça maravilhosa, ó Senhor, nos resgataste e colocaste no nosso coração um padrão de vida diferente deste mundo. E o nosso padrão de vida, ele é celestial, ele é divino. É o próprio Senhor. Graças te rendemos porque Tu és o exemplo da fidelidade, da palavra, do cumprimento. Todas as Tuas promessas foram, são e serão cumpridas, porque Tu és fiel. E o estar, ó Pai, nesse padrão não é uma escolha simplesmente pessoal, mas é uma escolha depois de termos sido escolhidos pelo Senhor. E nós fomos confirmados em Jesus pelo Senhor, nós fomos ungidos pelo Senhor,
Nós fomos, ó Deus, selados pelo Senhor e recebemos como penhor, como garantia da consumação da nossa salvação, o Espírito Santo habitando em nós. Louvado seja o Senhor. Perdoa-nos quando erramos e quando entristecemos o Espírito, e ajuda-nos a viver em novidade de vida, e ajuda-nos a viver uma vida na vida de Jesus. Atenda, Senhor, as necessidades de cada um que está aqui no templo. Primeiramente, as necessidades espirituais de salvação, de conversão, de nova vida. Depois, as secundárias, ó Deus, saúde, prosperidade, o que for. Mas, ó Pai, em primeiro lugar, se for necessário só essa, mas que o Senhor esteja agindo nos corações, nos nossos corações. Desse que está em casa também, este que está no trabalho, ou este que está em outro local e que nos assiste, que o Senhor também o assista com bênçãos celestiais em Cristo Jesus, e também com as demais bênçãos que ele precisa. Nós oramos ao Senhor, por mediação de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Recebamos a bênção.